Oi, pessoal, professora Roberta aqui de volta para abordar um tema que, ao meu ver, é bem interessante. Espero que vocês gostem também. Eu lembro de quando eu aprendi sobre esse tema na graduação. E como aqui na nós temos, né, uma das competências a serem atingidas é uh, a identificação ou o conhecimento, a compreensão, agora eu não me lembro qual é o termo certo, né, de técnicas analíticas que se utilizem, né, da biofísica, e o nosso foco aqui no módulo 10 tem sido as tecnologias que se baseiam na utilização de diferentes tipos de ondas, que são várias, tá? Eu resolvi abordar com vocês um outro tipo de técnica, tá? Que tem uma aplicação bastante ampla, no sentido de que ela é bastante utilizada na pesquisa, tá? Tem uma utilização também diagnóstica, tá? Que é então a eletroforese de proteínas. Bom, quando a gente fala, pessoal, de eletroforese, tá? Por si só, nós estamos nos referindo, então, a um termo abrangente, tá? Que se refere à migração de solutos ou partículas eletricamente carregadas dentro de um meio líquido, né? Mas essa migração, ela ocorre pela influência de um campo elétrico. Então, ela também pode ser entendida, né, como uma técnica analítica poderosa, tá? Então, para as finalidades ou quando ela é aplicável, ela fornece resultados muito bons, né? Versátil, porque a gente pode fazer eletroforese de ácidos nucleicos também, não só de proteínas, tá? Por poder, então, separar e analisar uma gama diversificada de analitos ionizados, tá? Então, vocês vão ver que a eletroforese, ela vai servir para a gente avaliar diferentes líquidos, né, amostras que contenham solutos, né, analitos diferentes, e a gente precisa separá-los para poder identificar, e algumas vezes quantificar esses analitos. Tá? O importante, vejam que nos dois, né, nós temos aqui, então, uma técnica versátil, tá? Um termo abrangente. Nós estamos falando da migração, vocês já vão entender o porquê do migração. Tá? Esta migração que vai possibilitar essa separação, né, desses solutos, dessas partículas carregadas, desses analitos, né, dentro de um meio líquido, e esses analitos eles precisam estar ionizados. Porque, como eu estou utilizando um campo elétrico, se esse analito, se essa partícula for eletricamente neutra, ela não migra para lugar nenhum. Né? Então, eu vou ter um campo elétrico gerado, né, pela corrente elétrica entre dois polos, um polo negativo e um polo positivo, né? E para que eu tenha, então, uma migração dessas partículas, elas precisam estar ionizadas, eletricamente carregadas, para se moverem em direção a um polo ou outro. Bom, aí, pessoal, eu preciso que vocês relembrem, tá? O que vocês aprenderam lá na bioquímica referente à estrutura das proteínas, tá? Então, recordem que nós temos aqui acabou minha versão Pro, não posso mais desenhar. Nós temos aqui, até pulou aqui. Nós temos aqui nessa figura, na parte mais esquerda dela, a estrutura primária da proteína, que nada mais é do que a sequência de aminoácidos. Tá? Muito bem. Os aminoácidos, pessoal, vocês devem lembrar, né, que eles são formados por um grupamento, por um átomo de carbono, né, ligado a um grupamento carboxila, a um grupamento amina, a um hidrogênio e a um radical. Tá? O grupamento amina e o grupamento carboxila, eles podem, eles vão agir, né, eles vão interagir com o meio aquoso no qual essas proteínas estão solúveis, fazendo o papel, né, de ácidos e bases, uma vez que eles podem
de acordo com o pH, ou seja, de acordo com a concentração de íons hidrogênio na solução, os grupamentos amina e carboxila, né, podem doar ou receber elétrons. Além disso, nós temos o radical, né, ou aquela cadeia lateral, que é o que vai fazer a diferença, o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Lembrem que essas cadeias laterais, elas podem ter diferentes características, tá? Elas podem ser polares, apolares, elas podem ter cargas elétricas, tá? De acordo com a sua composição. Então, o radical vai conferir a cada aminoácido características químicas específicas. Essas cadeias laterais, tá? Elas vão gerar, tá, uma interação entre os diferentes aminoácidos que compõem essa proteína. Tá? Essas diferentes interações vão fazer com que nós tenhamos, né, a formação de hélices alfa, de folhas beta preguiada, por causa da interação dos diferentes radicais, dos diferentes aminoácidos que compõem essa proteína. Além disso, né, a gente vai ter outros tipos de interações, pontes de hidrogênio, ligações de sulfeto, que mais que a gente tem agora? Depois eu tenho que ver ali, tem um vídeo, eu trago mais informações para vocês, que vão dobrar, né, essas hélices alfa e essas folhas beta preguiadas umas sobre as outras, gerando então uma estrutura tridimensional, que é a estrutura terciária, né, que a gente tem aqui mais ou menos no meio da figura. E aí nós temos uma cadeia polipeptídica. No momento que nós unimos essas diferentes cadeias, né, nós temos uma estrutura quaternária, então formada por subunidades reunidas. Tá? Muito bem. Eu falei tudo isso porque vocês precisam lembrar que as proteínas vão ter características químicas diferentes de acordo com a composição de aminoácidos. Né? Então, elas vão ter cargas elétricas, vão ter comportamentos diferentes, né? Vão ter características ou segmentos de uma molécula polares ou apolares, né? De acordo com a composição dos aminoácidos. Tá bem? Se vocês não lembram disso, dá uma revisada lá no material de bioquímica que a gente continua no próximo vídeo.